Bom, pessoal, a gente vai aí analisar a carta do leitor, tá? O gênero aí que vai ser o foco do nosso estudo. Em inglês a gente chama de Reader's Letter, tá? E a gente vai começar dizendo para que servem as cartas do leitor, né? O que são e para que servem. As cartas do leitor, elas são uma forma, tá, que o leitor tem de expressar as suas opiniões e também para reivindicar algo que seja aí do seu interesse particular. Essas cartas, elas geralmente são encontradas no meio escrito, tá, jornais e revistas, em forma impressa ou virtual. E a gente também pode encontrar essas cartas no meio oral, que seria aí rádio e televisão. Com o avanço, né, da tecnologia, muitas cartas do leitor, elas também podem ser divulgadas em canais virtuais, tá? E elas cumprem uma função social porque elas servem tanto de espaço para o leitor reivindicar, como também, né, um espaço para discutir e formar opinião, tá? Então, ela tem essa função social. Nos jornais impressos, as cartas, elas geralmente aparecem logo nas primeiras páginas, tá? E normalmente o jornal ele acaba recebendo, né, um nome para coluna, tá? Onde essas cartas aparecem. E nas revistas, elas também aparecem logo nas páginas iniciais. A gente vai agora analisar 3 cartas do jornal o Globo, tá? Que foram publicadas aí em 2017. Vocês já devem ter visto esse tipo de texto aí, olhando, né, para as cartas, vocês devem lembrar aí, né, de já ter visto esse tipo de texto em jornal ou em revista, né? São 3 cartas, né? Uma é da Eliana, outra é do Luciano, de Pouso Alegre, Minas Gerais, e outra é do Paulo César, né? As 3 aí têm cunho político, né? O assunto é sobre política. Reparem, né, que o título da carta, ele remete ao assunto, né, que o leitor aí quer falar sobre, tá? São 3 cartas aí de comentário. E a gente pode observar, né, que cada carta aí ela traz um título, tá? Conforme eu disse, traz também a assinatura, que é o nome, e o local, tá, de onde a carta foi escrita. E é interessante, né, saber que cada jornal e cada revista, ela tem regras específicas, tá? Para envio e publicação dessas cartas do leitor. Aí a gente agora vai analisar as regras, tá? Do jornal canadense The Star. As regras desse jornal são as seguintes, ó. A pessoa tem que enviar, né, a sua contribuição via e-mail ou via fax, nesse número aqui. Pode também enviar carta física, né? Aquelas cartas que tem selo, a gente nem usa mais muito isso, né? Aí, nesse caso, enviar para esse endereço que está aqui, né? Lá em Ontário. Aí aqui vem, né, mais regras, dizendo que a pessoa tem que colocar o nome todo, endereço, números de telefone, né? Aqui diz que o nome da rua, né, e os telefones, eles vão se manter em sigilo, né, não serão publicados. Provavelmente é só para haver o cadastro da pessoa que está enviando, né, a carta. E o espaço reservado, né, é de no mínimo 50 até 150 palavras. Então a pessoa tem que tomar esse cuidado, né? E aqui tem uma nota dizendo que nem todas as cartas serão publicadas porque o jornal ele tem, né, um espaço ilimitado. Então, não há garantia de que haverá espaço para publicação. Mas não custa tentar, né? A gente vai agora analisar um exemplo de carta em inglês, tá? Retirado desse jornal, The Star. Aí aqui a gente tem, né, um título, tá?
E esse título não é o título da notícia que vai ser comentada, tá? A manchete da notícia, ela tá aqui em negrito, ó. Com esse RE na frente aí. Esse RE é uma abreviatura, tá? Que significa em referência a, ou seja, em referência a essa manchete aqui. Eu vou falar sobre essa notícia, né? O título é Nenhuma Razão para Sorrir desde 2005 e a manchete é No final, todos nós estamos sorrindo. Então, a leitora não concorda, né? Provavelmente aqui pelo título a gente já vê logo de cara que ela não concorda com o que a manchete aí traz, né? Com o que a notícia traz. Nesse ponto aqui, depois da referência à manchete, começa o corpo da carta, tá? Aqui, ó, o corpo da carta e vem depois aí a assinatura, né? Que é um professor, esse camarada aqui é um professor famoso, né? Lá do Canadá. E aqui mostra o local onde ele vive, né? A cidade que ele vive lá no Canadá, tá? A gente tem aqui uma outra carta do leitor, agora com uma formatação diferente, que é do jornal The Irish Times, ok? A gente tem aqui o título dela, ó, Delays in Dental Treatment, que significa atrasos no tratamento dentário. Né? A gente tem aqui, além desse título, a gente tem a data de publicação, que foi aí dia 23 de agosto, né, numa quinta-feira de 2013. É uma carta bem antiga, né? Ainda vem a hora em que ela foi publicada. A gente tem aí a saudação, que é o Sir, tá? Senhor, como se eu estivesse cumprimentando, né, o editor aí do jornal, enfim, né? A gente tem a despedida, que é essa parte aqui, ó, yours, etc, tá? Como se fosse um até mais, né? Enfim. E a assinatura da pessoa aqui, ó, Charles Henry. Temos também o local. Aí, analisando essa carta do Charles, né, de forma mais aprofundada, a gente percebe, tá, as partes da notícia, os elementos, ok? Que talvez não vão aparecer em todas as cartas, algumas dessas partes, né, podem ser omitidas, vai depender aí das normas, né, de publicação do jornal, enfim. A gente tem título, a gente tem data. Na carta do Charles a gente não viu, né? Mas na outra carta anterior a gente tem a referência, né? A manchete aí. Temos a saudação, que pode ser Sir, mas também pode ser Dear Editor, to the Editor, né? Ou seja, querido editor, para o editor, tá? A gente tem o corpo da carta, em que aparece a ideia do autor e a justificativa, que é formada aí por argumentos e contra-argumentos. Eu já vou explicar o que é isso aqui. A gente tem a despedida, o nome da pessoa, a assinatura, né? E o local. Não tem novidade, né? Não é diferente de uma carta qualquer. A diferença está exatamente na tese e na utilização de argumentos. A carta do leitor, né, principalmente as cartas de comentário, elas precisam ter esses elementos. A tese, que no caso aí é a ideia a ideia principal, né, do leitor, ela tem que ter o argumento que vai basear a minha carta, né? Ela vai dar sustentação, vai apoiar a minha ideia e aparece geralmente também um contra-argumento, que ela pode ser contrária, uma ideia contrária, mas que a tese, né? Mas que vai ajudar a sustentar essa tese. Então, se a gente for analisar a carta do Charles Henry, ela é bem simples, né? Ele usa só 3 sentenças, 3 frases. A primeira frase da carta é a tese do Charles, ou seja, aquilo que ele pensa. Ele concorda, tá? Com o que esse camarada aqui, né? O Phaeton Hortingham diz, tá? O que ele escreve. O que ele escreve em 22 de agosto é verdade. Logo, ele vai usar o argumento dele. O argumento dele
é iniciado com o conectivo de contraste, né? Que é o mas, porém, ok? But. Mas o que ele diz aqui, ó? Mas o elefante na sala, ou seja, o problema é que nestes tempos difíceis, né, da economia, muitos não podem pagar por tratamento dental adequado. Então, ele concorda com o que esse cara aqui diz. A gente não leu a notícia, né? A gente não sabe o que ele está falando, mas ele acrescenta aí algo, né? Ele diz que nem todos podem pagar por esse tratamento dental, né? E, por fim, ele vai usar um contra-argumento que é iniciado pelo conectivo also. Also é também, além disso, tá? Então, ele vai adicionar uma informação ao argumento dele. Além disso, não há menção nenhuma, tá? De redução de taxas, tá? Que corresponda, né, às realidades econômicas que a nação tem enfrentado de modo geral. Então, essa questão de argumento, contra-argumento, isso aí a gente entende melhor, né, conforme a gente for vendo outros exemplos, tá? Agora a gente vai observar uma carta com um teor um pouquinho diferente das cartas anteriores. Essa carta aqui, olha, se a gente for ler a carta inteira, tá? A gente vai perceber que ela não é uma carta em que o leitor está comentando, que está discutindo sobre um assunto, colocando a opinião dele. Essa carta ela tem um teor de reivindicação. Essa leitora ou esse leitor, porque não tem o nome dele aqui, né? Ele está reivindicando alguma coisa relacionada a, deixa eu lembrar aqui, queda de luz, né? Ele está reclamando que tem acontecido frequentes quedas, né, de luz na localidade onde ele reside. Então, ele vem aqui, através da carta, né, pedir uma solução às autoridades, né? Enfim, então é uma carta que não é uma carta que a gente chama de comment, de comentário. É uma carta de complaint, de reclamação. A gente tem esses dois tipos, né, de carta do leitor, de comentário ou de reclamação. A diferença da carta de comentário para de reclamação é só o assunto, porque se a gente for olhar aqui a estrutura, ela é muito parecida, né? Ela é praticamente a mesma. A gente tem aqui, né, para o editor, provavelmente isso aqui é o nome da coluna, tá, do jornal. Aí a gente tem aqui o nome, né, do jornal. E aqui a gente tem o local, tá? Aí vem aqui a saudação, só trocou de lugar, né? A posição dos elementos. Aqui a gente tem a saudação, aí aqui vem o corpo da carta, a despedida, tá? E aqui tá anônimo, né? Ela não quis se identificar, porém, teve a assinatura aqui, né, no formato aí de X, tá? Então, aqui, né, repetindo aí o que a gente falou, temos dois tipos de carta, as de reclamação, complaint, e as de comentário. A estrutura é bastante similar e o que as diferencia são as expressões usadas, porque se eu vou ter um assunto diferente, provavelmente as minhas expressões, aquilo que eu vou usar, né, ela vai ser diferente, tá? Em inglês, as mais comuns são as de comentário e em português vai depender aí do meio de divulgação.